Fala galera, então vamos para o nosso último vídeo, que é a resolução da prova. Beleza? Da provinha que vocês fizeram aí semana passada, retrasada. Sabe quando você está vendo esse vídeo? Talvez você nunca veja. Então, né? Vamos começar aqui então. As questões foram embaralhadas, né, pelo Google Forms. E eu estou resolvendo só as minhas. O Renan já resolveu a deles com vocês. Tá? Nesse momento que você viu esse vídeo, com certeza ele resolveu. Porque eu estou gravando depois do acontecimento. Então, o gráfico abaixo indica a variação de aceleração de um corpo, inicialmente em repouso, e da força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento vale. Aí você olha para o gráfico e fala, professor, força e aceleração, o que eu faço com um gráfico desse? A área, o que é a área? Eu não sei o que vai sair daqui. Força, jovem. Segunda lei de Newton. É igual massa vezes aceleração. Então, se você pegar qualquer ponto, eu vou pegar esse, onde a força é 12, a massa eu quero, a aceleração é 4. Então, a massa é de 3 kg. Se eu tenho a massa e eu tenho a velocidade, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, que é 3 vezes 10, conhecido também como 30 kg metro por segundo, ou Newton vezes segundo, mas aqui está quilograma metro por segundo. Então, alternativa B de bola. Vamos para o próximo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Para exercitar sua pontaria, Guilherme lança uma pequena seta de 50 gramas. Vamos lá. Massa da seta, 50 gramas. Tentando acertar uma maçã apanhada na cabeça de um boneco, ambos em repouso em relação ao solo. A seta atinge a maçã e permanece presa a ela, constituindo um sistema que passa a mover com uma velocidade final de 1,25 metros por segundo. Sabendo que a maçã tem 150 gramas, expressão no atrito, qual a velocidade da seta antes de atingir a maçã? Olha lá, aqui eu tenho uma colisão, então eu vou usar a conservação da quantidade de movimento, que antes é igual a depois. Como está tudo andando para o mesmo lado, aqui para a direita, eu não vou me preocupar em ficar com sinal, é tudo positivo para a direita. Quem se move antes? Antes que se move é a seta, então é a massa da seta vezes a velocidade inicial da seta. E depois o conjunto, massa da seta mais massa da maçã vezes a velocidade final. A massa da seta é 50, posso deixar em grama porque está tudo em grama, então não tem problema. Opa! Oh, meu Deus! A velocidade inicial da seta. Deixa eu só ajeitar minha mesa aqui, gente, que está tudo torto, porque está sendo tudo errado. Eu não sei. A soma das massas, 150 com 50 dá 200. E a velocidade final está 1,25. Vou dar uma simplificada aqui, A velocidade inicial da seta vai ser 20 vezes esse número aqui. Se fosse a mesma coisa que 2 vezes 2,5, então dá 25. 25 dividido por 5. E aí, a velocidade inicial da seta é de 5 metros por segundo. Que alternativa, que aqui é D, né? Mas podia estar em outra ordem para vocês ali na resolução. Também cansamos de fazer exercícios disso. Wayne, um bloco de 1,2 kg e um bloco de 1,8 que estão inicialmente em repouso sob uma superfície em atrito. Quando a mola que une os dois é comprimida e em seguida solta, o bloco de 1,8 move-se com uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual a velocidade do bloco de 1,2 kg depois que a mola é solta? Olha lá. Aqui, gente, eu poderia fazer conservação de movimento antes, é igual a depois. A gente fez esse exercício, se não me engano, na apostila. Tá? Eu acho que ele está na apostila. Aqui eu vou fazer de outro jeito. Tá? Mais direto. Antes está tudo parado, certo? Então, se eu não tinha quantidade de movimento antes, depois eu tenho que ter zero. E como cada um vai para um lado, uma vai cancelar a outra. Então, eu já posso afirmar que a quantidade de movimento do bloco A após o lançamento é igual à do bloco B. Tá? Aqui eu estou pensando só nos valores, sem pensar em sinal. Eu sei que essas duas somadas têm que dar zero, ou seja, seria uma menos a outra tem que dar zero. Tá? Então eu já estou colocando elas igualadas, porque antes era zero, depois tem que ser zero. Então é massa de A, velocidade final de A. Massa de B, velocidade final de B.
A massa de A vale 1,2. A velocidade final de A não sabemos. A massa de B vale 1,8 vezes 2. Então, a velocidade final de A, 1,8 vezes 2 dá 3,6 dividido por 1,2, que dá 3 metros por segundo, que é a alternativa aqui, a A. Certo? É bastante exercício, faltam agora 4, mas é rapidão, né? Um peixe de 4 kg, você tem que tomar cuidado que isso aqui tem um exercício parecido na apostila com a mesma figurinha, mas não dá a mesma resposta, viu? Opa, engasguei. Não dá a mesma resposta. Um peixe de 4 kg nadando com velocidade de 1 metro por segundo, no sentido indicado pela figura, engole um peixe que estava em repouso. Na apostila, o peixinho está andando. E continua nadando no mesmo sentido. A velocidade de metros por segundo após a ingestão. Após a ingestão, quer dizer que ele está vindo, gruda um no outro e sai junto. É um exemplo da flecha, né, que a gente fez no primeiro exercício. Quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento igual a quantidade de movimento final. Antes quem se move? O peixão. Massa do peixão, velocidade inicial do peixão. Depois o conjunto, massa do peixinho mais massa do peixão, velocidade final do conjunto. Como vai tudo para a direita, eu vou considerar que tudo para a direita é positivo. Massa do peixão, 4, velocidade inicial, 1. Massa do peixinho, 1 mais 4, que é a massa do peixão, velocidade final. 4 igual a 5 vezes velocidades finais. 4 dividido por 5 dá 0,8 metros por segundo, que é a alternativa aqui, B. Então, gente, vocês estão vendo que é tudo muito fácil. Tá? Não tem muito segredo, não, nessas coisas que a gente está vendo. Que a gente estava vendo, né? Então, é bem mais do mesmo, mas colisão, quantidade de movimento, é meio que isso aí mesmo. Aí, vamos fazer um teórico. Tá? 2019. A Copa do Mundo FIFA, conhecida no Brasil como Copa do Mundo, é uma competição internacional realizada há 4 anos e reúne as principais seleções. Tá uma fumaça aqui, gente, do vizinho tá queimando o negócio, por isso que tô engasgando. A cada 4 anos reúne as principais seleções dos jogadores do mundo, menos a máquina que deveria estar jogando a Copa do Mundo. Este ano o título foi disputado na Rússia e a seleção da França sagrou-se campeã. Até que não é tão velho. Considerando a bola como uma partícula, assinala a alternativa correta. Durante a cobrança de pênalti, o pé do jogador exerce o impulso na bola. Tal fato faz com que ela adquira uma quantidade de movimento na mesma direção e no mesmo sentido desse impulso. Bom, você gerou um impulso, isso vai gerar uma variação da quantidade de movimento. Isso é o teorema do impulso. O impulso gera uma variação da quantidade de movimento. A resposta é essa. Vamos ver o resto. Em um escanteio, durante o movimento no ar, existem 3 forças atuando sobre a bola. A força peso, a resistência do ar e a força do impulso. Não. O impulso só acontece durante o chute. Tá? Por isso que a bola não ganha mais velocidade. A máxima velocidade que ela tem, quando ela sai do pé, depois ela perde velocidade. Ela sobe, desce, mas em nenhum momento ela vai passar a velocidade inicial. Se a bola atingir a trave, terá alteração do módulo da sua quantidade de movimento, porém sua direção e sentido permanecerão constantes. Se ela bate na trave, a trave está aqui. Ela bate na trave, ela não consegue continuar para aquele lado. Então, com certeza, a bola vai para outra direção e sentido. Se a velocidade muda de direção e sentido, a quantidade de movimento muda de direção e sentido. Então, essa está errada. Em um chute, a força do pé do jogador, que o pé do jogador exerce sobre a bola, é maior que a força que a bola exerce sobre o pé. Não, né, amigo? Terceira lei de Newton. Ação igual a reação. Desprezando os efeitos do ar sobre a bola, ainda assim seria possível que ela realizasse uma curva durante o seu movimento após o chute. A bola faz uma curva, quando você chuta ela faz uma curva, não assim, a parábola de descer, subir e descer. A curva lateral, ela faz pela rotação que ela tem, e aí essa rotação gera uma diferença de pressão do lado da bola, de um lado em relação ao outro. E aí a bola faz uma curva, tá? Você pode pensar nisso, na resistência do ar, ou na rotação. Só a rotação sozinha já faria a bola girar, fazer uma curva, tá? Porque aí tem um momento angular, coisa que vocês não estudaram. Mas essa aqui está errada. Então,
era a primeira alternativa. Meio chato quando é a primeira que é a alternativa, né? Vamos lá. Somatória. Oba, é diferente. O EPG. O impulso e a sua relação com a quantidade de movimento é um importante conceito da mecânica. Sobre esse conceito, assinale o que for correto. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que apresenta em cada instante a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade? Sim, né? Como a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, quem determina o vetor quantidade de movimento é a velocidade. Porque a massa é um escalar, ele não vai influenciar vetorialmente ali. Se a força resultante do impulso for nula, a quantidade de movimento total nas partículas que constituem o sistema não se conserva. Se a força resultante do impulso for nula, não há variação da quantidade de movimento. Para não se conservar, você pode ter força dentro do sistema, você não pode ter força externa. Então essa alternativa aqui está descartada. Terceira, forças que atuam internamente no sistema não provocam variação na quantidade de movimento em cada partícula, mas provocam no sistema total. Está invertido. Forças internas podem gerar variação de quantidade de movimento em cada partícula, mas não no sistema total. Ele inverteu a alternativa aqui. Se a resultante de forças externas que atuam sobre um sistema de partículas for nula, a quantidade de movimento se conserva? Sim, sistema isolado. Quanto menor é o tempo que uma força atua no objeto, maior será a sua variação de quantidade de movimento. Se você aumenta o tempo para a mesma força, você aumenta o impulso. Aumentando o impulso, você aumenta a variação da quantidade de movimento. Teorema do impulso. Então, essa alternativa é essa aqui de baixo. O Formes embaralha, então não sei como que apareceu para vocês aí. E a saideira. Em uma competição de tênis, a raquete do jogador é atingida por uma bola de massa 60 gramas. Com velocidade horizontal de 40 metros por segundo. A bola é rebatida na direção e no sentido contrário. Então a velocidade final está no sentido oposto. Eu vou representar isso com menos 30, para não precisar fazer o desenho. Já vou colocar o sentido oposto aqui. Tudo que estava no sentido original é positivo, sentido oposto negativo. Se o tempo de contato com a raquete foi de 0,01 segundo, a força média aplicada. Então, força, tempo, massa, velocidade. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes o tempo. A variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial. A força eu quero, o tempo é 0,01. Aqui, ó, esse termo ele é negativo. Ó. Então eu já vou pôr um sinal na frente negativo, tá? Para não ter que mexer depois. A massa é 60, a velocidade final é 30. Menos, o menos da fórmula mesmo, 60 vezes 40. 0,01. Menos 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 4 dá 24. Força, 0,001 é igual. Tá? Eu esqueci de fazer a transformação das massas, agora que eu fui ver. Então é o seguinte, a massa tinha que estar em quilo. Eu esqueci de dividir por 1000. Então na resposta final eu vou dividir por 1000. Tá? Porque eu não transformei a massa antes. Então no final eu vou fazer a divisão por 1000. Quando você for resolver isso da próxima vez, se não fazer igual eu fiz aqui, bobeira, transforma a massa antes em quilo. Tá? Fui na pressa aqui, já coloquei em grama. Então eu vou fazer a conta aqui, ó. Menos 18 com 24, 8 dá 6. Vixe, a pior coisa para mim é esses dois números. 32, 42. É isso? Deve ser. 4200. Agora eu vou dividir por 1000 aqui, que eu não tinha dividido antes, tá? Para transformar em quilo. Então eu vou continuar aqui em cima. A força é igual a 0,0. A força vezes 0,01. Isso aqui dividido por 1000 dá 4,2. Menos 4,2. Quando você faz essa divisão, você vai descobrir que dá menos 420 newtons. Bom, a resposta é 420. Agora, por que deu menos? Deixa eu ver se não cortou. Não cortou. Porque esta força está no sentido da velocidade final. A bolinha estava vindo, a raquete vem e aplica uma força para o sentido que a bolinha vai para o caso final. E eu estabeleci que esse sentido seria negativo.
Então minha força é negativa. Tá? Minha força é contrária à velocidade inicial. Por isso que dá negativo, só que ele pede aqui a intensidade da força. Isso aqui é a mesma coisa que pedir o módulo. Só o valor. Certo? Então, transforme a massa antes, não faça igual eu. Mas é isso, gente. Foi isso aí que eu cobrei de vocês na prova. E adeus.